convidado é ninguém menos que Gianluca Petekoff, com certeza uma das pessoas que vocês mais pediram aqui no Chicanes. A gente está muito feliz de receber ele aqui, principalmente porque ele agora é o mais novo Stock Car, então ele tem mais coisa para falar. E assim, Gia, todo mundo a gente pede para dar uma pequena introdução. Você fala um pouquinho sobre você, mas sem dar muito spoiler, porque a gente vai te perguntar algumas coisas para a gente não ficar sem pergunta. Então, pode ir. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou o Gianluca Petekoff, tenho 19 anos e, mais recentemente, em 2020, fui campeão da Fórmula Regional Europeia. Fiz parte da Academia de Pilotos da Ferrari durante 3 temporadas. Durante 6 temporadas, representei a Shell Racing nas pistas. E hoje em dia, fiz minha estreia na Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro. Agora eu estou tomando essa nova direção na minha carreira, buscando me profissionalizar como piloto. Pude ter uma carreira de sucesso na Europa, grandes conquistas, ao lado de grandes pessoas e grandes equipes também. Mas chegou a hora de tomar essa nova direção e acho que essa foi a oportunidade perfeita para isso. Muito legal, principalmente porque a minha pergunta tem a ver com isso, né? Você é muito amado aqui no Brasil, todo mundo estava lá no dia dos Trending Topics, fazendo campanha por você. E assim, teu objetivo, depois da Stock Car, né, desse choque de Brasil, é continuar aqui no nosso país, ou você ainda quer ir lá para fora, ou realmente é aqui mesmo? Eu acho que hoje em dia existem muitas maneiras de você se profissionalizar, né? Como eu mencionei, é o meu principal objetivo. Você tem o caminho dos Estados Unidos, talvez, a própria Europa, nas categorias de turismo, endurance, Ásia, enfim. E aqui no Brasil, né? A Stock Car é uma categoria que ela vem crescendo muito comercialmente, e se você olhar o grid, talvez é o grid mais competitivo do mundo em campeonatos de turismo, né? Você pega qualquer piloto de ponta aqui na Stock Car, por exemplo, Daniel Serra, o Felipe Fraga, Thiago Camilo, qualquer um deles, e você leva eles para os principais campeonatos de GT na Europa e eles andam na frente, são pilotos de fábrica, então é um grande caminho. E eu, apesar de ter 19 anos ainda e durante muitos anos eu estava nessa escada, né, até a Fórmula 1, buscando esse sonho, eu vejo essa como sim uma oportunidade de me manter aqui, de iniciar essa nova fase da minha carreira e dentro de uma equipe como a Full Time, né, que hoje em dia é uma das equipes com a melhor estrutura da Stock Car, muita história, campeões da categoria. Lá dentro você tem 2 nomes enormes com muita história no automobilismo mundial, como o Tony Kanaan e o Rubens Barrichello, outro dos grandes nomes da Stock Car, que também foi meu mentor durante muito tempo, Rafael Suzuki. Então, por agora eu vou colocar meu foco aqui e procurar evoluir, né, dentro dessa categoria. E a minha pergunta também tem muito a ver com isso. Você falou muito do Tony, do Rubinho, do próprio Rafa Suzuki. Como que foi para ti receber esse convite para correr numa equipe que a gente é muito suspeita para falar, que a gente aqui adora full time, quando é full time é com a gente mesmo. Então, como que foi para você receber o convite para correr especificamente na full time, especificamente com Tony, com Rubinho e tudo mais? Por um lado, foi inesperado, né? Porque eu até o início do ano e até agora, na verdade, não tinha acertado nada para correr fora do país. Mas, como eu mencionei antes, a Stock Car foi uma categoria que eu sempre acompanhei de perto e apesar de sempre acompanhar, sempre ter um respeito enorme pela categoria, pelos pilotos, pelas equipes, eu nunca tinha parado para considerar realmente uma entrada na categoria, pelo menos não nesse momento, né? E quando houve o convite da Full Time, primeiro foi uma conversa para comentar da possibilidade de eu fazer dupla com alguém lá dentro, talvez com o Rafa, como eu disse, é um grande amigo. E aí foi quando o Maurício Ferreira mencionou esse novo projeto da Toyota Gazoo Racing Latinoamérica de fazer rodar alguns pilotos nesse carro ao longo do ano para dar chance, oportunidades a novos pilotos na categoria. E ele me disse, né, se tiver oportunidade de você ser o piloto titular desse carro na primeira etapa, né, você toparia, você estaria preparado? E eu não posso virar e falar, peraí, isso aqui. Então eu falei, claro, com certeza. E imediatamente comecei a me preparar o máximo possível. E eu acho que, né, como eu disse, a estrutura da equipe e todo o suporte que eu tive deles me ajudou muito a chegar o mais preparado possível, pelo menos nessa primeira etapa. Mas de qualquer maneira, fiquei muito feliz e foi uma grande oportunidade, sim.
eu imagino correr, assim, primeira vez na Stock Car, numa equipe como a Full Time, com tanta gente incrível, com tanta gente grande ao teu lado. E é muito visível como tu foi acolhida, porque na live do sorteio do Fan Push, nossa, dava para ver que estava em casa. Então, eu achei muito legal. Espero que sua carreira na Full Time só vá para frente. Obrigado. Bom, vou passar aqui para a próxima pergunta, que é justamente sobre esse projeto. A gente não poderia deixar de falar sobre esse projeto da Toyota junto com a Full Time, que foi o que te deu essa oportunidade de entrada dentro da Stock Car. E foi uma surpresa para a gente. Tanto a sua entrada ali como esse projeto foi uma coisa que a gente achou muito legal. Putz, ver uma categoria como a Stock Car, fazer um projeto de inclusão de pessoas jovens, que, assim, é sensacional. O que a gente pode esperar desse tipo de projeto, sabe? Qual que é a sua visão sobre isso? Por exemplo, você teve essa oportunidade, então eu imagino que deve ter sido muito legal, mas como que você acha que isso pode impulsionar a carreira de outros? Como que você acha que isso vai impactar a sua carreira no futuro também? Eu acho que essa era um formato, né, de programa que era muito necessário na Stock Car. É uma categoria que você sempre vê, né, muitos veteranos, a maioria do grid está lá faz muitos anos, pilotos muito experientes. Mas você olha também para o grid da Stock Light e outras categorias de base e você vê muito talento, né? Muitos pilotos que merecem essa chance de estar no grid. Então, você pegar uma das maiores montadoras do automobilismo, que é a Toyota, que está presente na Stock Car faz alguns anos, e ter essa iniciativa deles para colocar pilotos mais jovens no carro, dentro de uma equipe como a Full Time, é algo muito importante. Né? Não só para agora, mas para o futuro também. Talvez incentive outras equipes, outras montadoras a fazer o mesmo. E eu acho que, né, posso falar por mim, né, foi uma oportunidade que não só pela Stock Car, mas foi um novo começo para minha carreira em geral. Né? Eu estava precisando dessa oportunidade, desse impulso para tentar algo novo e abrir um pouco a cabeça ainda mais para olhar para outras oportunidades. Então, eu acho que foi algo sensacional e no momento perfeito. Aí a gente ficou mega feliz, a gente é bem suspeita para falar, porque a gente comemorou muito quando a gente viu o seu nome lá, e com certeza com todo mundo do Twitter que apareceu também, muitas pessoas estavam falando, então foi muito legal ver você lá na Stock Car. E a minha próxima pergunta também é sobre a Stock, antes da gente entrar em outras coisas. A gente viu que você está passando bastante tempo na Full Time, né? Então você está indo bastante para lá, tanto pós-corrida da Stock, e isso despertou uma curiosidade na gente de saber como que é a preparação, tanto pré quanto o pós da Stock Car. Tem alguma coisa de diferente? O que vocês tanto fazem lá dentro da parte da equipe? Como que funciona? Eu, por ser completamente novato, não só na Stock, mas em carro de turismo, eu tive que trabalhar bastante para conseguir entender um pouco da categoria antes de chegar no fim de semana. E aí você estuda tudo, né? Você estuda telemetria, os vídeos, todas as informações com os engenheiros, todos os aspectos da categoria. Tem muita coisa nova que eu não conhecia ainda, né? Falar só pelo carro tem muita coisa nova, mas a própria corrida, situação do push, as largadas, pit stop, tudo. Então, tinha muita coisa nova para conhecer, então eu passei alguns dias realmente absorvendo o máximo que eu pude. Também tem coisa que você não consegue saber muito antes de você chegar na pista e ir para a pista, dar as primeiras voltas com o carro. E aí depois, no pós-corrida, você analisa tudo, né? Você tem a equipe ali te dando os sermões que você precisa levar, olhando tudo. Eu tive um erro lá na corrida enorme, aí você senta com o chefe e tal. Eu até brinquei com ele, né? A gente estava assistindo junto com os engenheiros, aí deu play, a gente viu a hora que eu passei reto lá tentando fazer uma ultrapassagem, e aí ele entrou na sala, o Maurício, falou: e aí, tá vendo o vídeo e tal? Deixa eu ver. Eu falei: não, quebrou a câmera, não tem mais, não vai dar mais para ver. Mas, como eu disse, assim, todo mundo me acolheu muito, me senti muito em casa, e agora eu vou continuar passando mais tempo lá para aprender mais e mais, se eu eventualmente voltar ao carro para uma próxima etapa. Demais. Nossa, já me ajudou a ficar um pouco menos curiosa para saber o que acontecia nesses pós-corridas. E só já aproveitando em relação a isso da Stock, a gente já escutou de algumas outras pessoas, por exemplo, o Dudu Barrichello, que contou para a gente que ele sentiu um pouco de dificuldade no início com a adaptação do carro, né? Ele estava acostumado com outro carro um pouco mais rápido, de outro jeito de dirigir. A sua adaptação foi rápida? Como que você sentiu esse processo? Sem dúvida é um carro um pouco mais manhoso. Muitos pilotos falaram isso, até os próprios pilotos da Stock Car, quando o carro teve aquela mudança,
acho que de 2019 para 2020, quando entrou a Toyota, eles mudaram a carroceria do carro, ele ficou um pouco mais pesado, e o carro é uma banheirona, assim. Ele é divertido de guiar, e o nível da categoria é muito alto, então o tempo inteiro vai ser muito difícil de você achar aquele último pelinho de tempo para chegar entre os primeiros, mas é um carro manhoso. Então, vindo do Fórmula, você tende a ser muito impaciente no carro de turismo. Então, você quer sempre entrar na curva com muita velocidade, o tempo inteiro, quando você tem que esperar o carro balançar um pouco, você pensar, eu não estou fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, quando você perde tempo... Então, no começo foi difícil, eu tive que dar vários passos atrás, em termos de paciência, em termos de deixar o carro trabalhar um pouco mais. E, claro, você chegar no primeiro fim de semana é uma situação completamente diferente de você estar como um titular ali, correndo contra todo mundo que já correu, já conhece o carro, o campeonato. Então, teve um processo ali que foi um pouco difícil, um pouco duro, mas foi divertido ao mesmo tempo e eu pude aproveitar. Legal, é sempre testar alguma coisa nova e a gente espera do mesmo jeito que você que continue nessa parte da Stock Car, que foi realmente bem legal. E você teve ótimos mentores ali, né? A equipe que você estava participando tinha uma galerinha bem legal para poder te ajudar. Então, bem legal. Com certeza. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre em 2020, né? Que você comentou que você ganhou a Freca e tal. Aí você era muito novo, né? Nesse momento da sua vida que você conseguiu esse título. E era difícil para você conciliar ser um adolescente e ter toda a responsabilidade de um piloto e a rotina de estudos, essas coisas assim, era muito difícil para você? Você conseguiu estudar, essas coisas assim? Foi difícil. Acho que você precisa escolher algo para dar 100% de prioridade, né? Especialmente no momento como aquele. Algumas pessoas sabem, quando eu tinha, acho que 10, 11 anos, eu mudei com a minha família para os Estados Unidos. Um pouco de situação familiar, mas também pelas corridas. Eu corri lá, fiz 2 temporadas completas. E aí, em 2017, quando eu estava correndo de kart ainda, meu último ano de kart, eu meio que mudei para a Europa, ou pelo menos estava passando a maioria do tempo lá. E em 2018, finalmente, quando eu entrei na academia da Ferrari, eu mudei para lá, integral, sozinho também. Então, inicialmente eu comecei com os estudos online, mas, claro, a rotina era completamente diferente, né? Eu realmente tinha uma programação entre as corridas, entre os testes. A Fórmula 4 é uma categoria que, principalmente quando você está fazendo o programa da italiana e da alemã, você treina muito, né? Os testes são ilimitados, então você está o tempo inteiro na pista, toda semana quase fazendo alguma coisa. E claro, no ano da regional teve a questão da pandemia também, então tudo ficou um pouco mais restrito. E o final do ano foi muito corrido, né? Porque a gente era para começar o campeonato em abril, foi começar só no fim de agosto, então meio que ficou tudo enfileirado ali no fim do ano. Mas eu acho que a maior dificuldade, sem dúvida, foi a parte do campeonato, né? Lidar com tudo que estava acontecendo fora da pista. A gente vai falar mais, mas não só depois do campeonato, durante a gente teve um problema de apoio financeiro também. E, claro, não é tão fácil você chegar para um fim de semana de corrida liderando o campeonato sem saber se vai ser o seu último, sem saber se você vai conseguir continuar. Então, foi uma batalha dentro e fora, mas deu tudo certo no final. Que bacana. Você deixou um pouco de lado essa parte de ser adolescente, né? Porque, por exemplo, a gente aqui, a gente gosta de sair, a gente gosta de ir pro cinema, sei lá, sair com os amigos, então você deixou um pouquinho isso de lado para focar totalmente na sua carreira, né? Com certeza. Acho que, claro, você tem que fazer algumas escolhas, muitas vezes não é fácil. Quando eu voltava para casa nas férias, e aí, claro, falando com os amigos, muitas coisas eram completamente estranhas para mim, assim, porque eu nunca tinha tido, né, o tempo para fazer aquelas coisas, e as minhas férias eram basicamente ficar em casa relaxando e descansando depois do ano inteiro pauleira o tempo inteiro, mas faz parte. Acho que eu não trocaria isso por nada. Aproveitei também meus tempos na pista. Que legal. Bom saber também que você tem aproveitado, né?
E como a gente falou, você era muito novo quando você ganhou, e apesar de ter sido pouco mais de um ano atrás, a sua vida mudou muito, né, nesse meio tempo. Você ainda lembra da sensação de ter conseguido uma vitória assim tão grande? É uma coisa assim que você vai levar pro resto da sua vida, que você acorda e lembra assim, ai meu Deus, esse dia foi incrível. Com certeza. Eu lembro do fim de semana inteiro, porque digamos que a situação dentro da equipe não estava das mais tranquilas e amigáveis, mas a gente chegou para o último fim de semana e, claro, tem a equipe inteira, tem mecânico, chefe de equipe e tudo, mas era basicamente o time, né? Era basicamente eu, meu engenheiro e meus 2 mecânicos do carro, né? Então, você chega no último fim de semana do campeonato, onde os 3 pilotos que ainda estão brigando são os 3 pilotos da equipe, então você separa muito, né? A equipe fica muito grande, né? Muito distanciada um entre o outro. E até nas próprias reuniões durante o fim de semana, falava muito pouco, não queria conversar muito e ficava realmente só no time individual ali dentro. E claro, tudo foi aumentando de proporção ao longo do ano. As últimas 3 etapas foram muito acirradas, né? Um clima muito intenso. E aí você chega na última etapa, ainda por cima a chuva, né? Para dar aquele clima de decisão ainda maior. E aí você tem, né, a semana inteira, você tem a primeira corrida, e cancelam a segunda, e aí você chega para aquela última corrida, e eu não esqueço nunca, assim, ao mesmo tempo que você nunca quer se precipitar, você tem que chegar com aquela confiança, aquela amarra um pouquinho, tal, no caminhão, assim. Antes, eu lembro que eu era dentro do caminhão da Prema o ano inteiro, tinha tipo uma areazinha, assim, dos pilotos, para colocar o capacete, sentar, um balcãozinho, assim, tal, dentro do caminhão, e o meu era de frente pro Arthur, né? Então, eu lembro, antes da última corrida, a gente sempre ouvia música, ficava lá relaxando deitado antes da corrida. E eu lembro que eu entrei, eu falei, eu tenho que colocar um clima, né? Então, eu cheguei sem música, sem nada. Eu sentei no balcão, olhando reto para ele, assim. E aí, falei, agora é hora, né? Aí ele, não sei o que e tal. Meu, calma, já botei, sei lá que música coloquei, um rap, música brasileira, alguma coisa bem alta, assim, no tocador de música e tal, para meter aquela marra. E aí fui para a última corrida e eu só tinha um objetivo na cabeça, né? Porque depois do ano inteiro eu sabia que tinha que ganhar um campeonato para me dar alguma chance para continuar a carreira no ano seguinte. E aí a corrida inteira tal, e aí de repente meu engenheiro fala alguma coisa no rádio, eu não entendo muito bem, tal, safety car, eu não estou entendendo. Aí quando eu passo pelo lugar ali, eu vejo que ele saiu da pista, enfim. E aí, claro, eu tinha que terminar a corrida. Aí eu desencanei um pouco, fiz a resto da corrida, mas aí quando tudo terminou, eu sempre achei muito bonito uma decisão de título na chuva, que é aquela imagem quando o piloto volta no parque fechado, tem a equipe inteira, tal, chovendo, aquele negócio dramático, como foi em 2012 em Interlagos na Fórmula 1, acho que em 2006 também, enfim, sempre achei isso muito épico, assim, e bem no dia foi exatamente assim que aconteceu, e foi muito especial. Ai, que incrível, e deu certo, né? A banca que você deixou ali, com certeza ele tava pensando assim, nossa, o João nunca tava me olhando daquele jeito, eu vou dar uma escorregada aqui. E aí deu certo, ainda bem, porque a gente tava aqui torcendo horrores para você. Foi super emocionante, você pegando a bandeira, nossa, foi incrível. Pra gente foi incrível, imagina para você, né? Depois de um ano totalmente conturbado e, nossa, juro, eu fiquei Obrigado. A milhão. E entre tantas idas e vindas no automobilismo, né, você comentou, foi para Freca, F2, Porsche também, você correu aqui ano passado, Freca de novo, Stock. Tem alguma coisa assim que você aprendeu nessas categorias que você vai levar para sua vida? Com certeza. Eu acho que cada categoria tem um aspecto diferente. Elas podem ser parecidas, como o caso da F4 e da regional, categorias que o carro muda, mas o formato é um pouco parecido. Aí tem categorias um pouco mais
um pouco mais diferentes, que eu não tinha tanta experiência, como a Fórmula 2, a própria Stock Car agora. Mas você sempre aprende algo, né? Tem sempre uma característica principal da categoria que você traz com você. E isso é importante, né? É importante você ter as experiências diferentes para quando você chegar lá na frente e precisar sentar em um carro novo, você sabe, você tem muita bagagem ali para usar, né? Viram ferramentas para o resto da carreira. E, então, sou muito grato por essas oportunidades que eu tive, mesmo passagens curtas, como o caso da F2 ano passado, mas que eu pude aprender muito e trazer comigo sem dúvida alguma. Ai, que bacana. Eu imagino que deve ser um momento super especial, né? Você participar de vários, você ter essa experiência, deve ser incrível também. Mesmo sendo uma passagem rápida, como você disse na F2, eu tenho certeza que deve ter sido uma experiência que você vai levar para sua vida. Com certeza. E a minha última pergunta é que, assim, quando a gente estava conversando com você para marcar essa entrevista, você disse que gostava de falar de coisas extra-pista. Então, a gente deu uma olhada na sua playlist do Spotify, que você sempre posta no Instagram, e a gente achou absolutamente tudo, desde música do Shrek, Drake, poesia acústica, Miley Cyrus, e você estuda de tudo, realmente. E você também deu uma DJ no seu Instagram há uns tempos atrás, que a gente viu. E você tem algum momento da sua vida que você pensou em seguir alguma carreira para esse lado mais musical, mais artístico, ou sempre foi seu foco no automobilismo? Olha, até teve, faz muito, muito tempo. Quando eu era menor, acho que a primeira experiência que eu tive em aula de música na escola, aqui no Brasil, tinha, não sei por quê, não sei por que eles inventaram isso, mas tinha aula de flauta. E aí, eu sempre toquei bem. Eu sempre fui um dos melhores da classe tocando flauta. Nada a ver, flauta, sabe? Tocar flauta, mas enfim. Aí eu enchi o saco do meu pai para me comprar uma guitarra, uma pequenininha assim, uma guitarra elétrica. Aí eu fui, aí depois, acho que Natal, alguma coisa assim, eu pedi um baixo. Só que aí eu peguei o baixo e meu, eu tava louco para ter o baixo, não sei o quê. A gente passava em frente a uma loja de música, sei lá, quase toda semana, perto de casa, e ia ficar me enchendo o saco. Aí eu ganhei o raio do baixo, eu toquei, sei lá, 2 semanas, fiz umas aulas tal, e desencanei. Isso eu já corria, tal, tava correndo de kart, tinha uns 2, 3 anos já. E aí passou. Aí eu fui crescendo, eu sempre gostei muito de música, de todo tipo de música. Desde rock clássico, rap dos anos 90, música brasileira, algumas. Eletrônica também, mais recentemente. E aí, sempre virou um hobby fazer playlist, porque muitas vezes eu estava em avião, em aeroporto, essas coisas, sem nada para fazer, viajando, e eu falava, tem um monte de música baixada, eu vou começar a fazer playlist. E aí uma vez eu compartilhei sei lá, alguém perguntou e eu comecei a postar, tal, liberei no meu perfil do Spotify. E aí, mais recentemente, eu comecei a entrar para esse hobby da eletrônica. E agora fazem quase 2 anos já que eu toco, só em festa de família, tal, de vez em quando, coisa pequena, mas um dos meus sonhos ainda fazer uma participação pública em algum palco principal, aí seria demais. Ai, que legal saber disso. Pensou, vai ter a cerimônia de encerramento de alguma categoria que você está correndo, depois de sair do carro, você já pega lá e já vai o DJ. Muito Pode bom. dar certo, hein? Bela ideia. Vou tentar. Você já tem nome artístico, DJ Tepikoff? Ainda não. Eu tenho que criar um bem... assim, um negócio legal. Com certeza. Quando você criar, você manda pra gente. Insight Culture, assim, é um nome... Verdade, pode deixar. Vai atrás dos teus freela aí, que quando tu estiver lá, a gente vai lá te ouvir. Relaxa. E assim, eu vou fazer uma pergunta agora, depois a Ana vai fazer outra, que você vai adorar a pergunta da Nara, eu tenho certeza que vai ser sua preferida. Mas a minha é porque você falou que tu mudou com a tua família para os Estados Unidos e tudo mais, e tu sempre posta teu irmão, que é simplesmente a coisa mais fofa do mundo, eu acho que todo mundo te fala isso. A tua irmã também, que sempre posta bastante ela, eu acho muito legal, mesmo
tendo essa carreira de idas e vindas de aviões e aeroportos, vocês sempre foram uma família muito fofa. E como que foi na época que tu tava lá? Como que tu fazia pra matar essa saudade? Tu meio que, não, do nada vou pegar aqui um voo e vou ver meu irmão. Enfim, como que foi isso aí? Foi bem difícil, né? Pela maioria do tempo que eu estava lá na Europa. Alguns anos eu sempre tinha alguma pausa, né? Que eventualmente eu conseguia voltar para casa, ver todo mundo e tal. Mas acho que 2020 foi muito difícil, porque eu vi, em março, fim de março, eu cheguei a voltar aqui para o Brasil. Então eu consegui ver minha mãe, minha irmã, meu pai, tudo. E naquela época a minha madrasta já estava grávida do meu irmãozinho. Eu sabia que ele ia nascer no meio do ano. E aí, quando começou a pandemia, eu não sabia ainda como que ia ser tudo. Acho que todo mundo estava um pouco confuso ainda. Mas eu falei, se eu fico aqui no Brasil, de repente eles fecham fronteira, eu não consigo voltar para a Europa, e, a temporada começa lá, eu perco tudo. Então, eu vou dar um jeito de voltar. Então, eu voltei para a Europa, passei quarentena lá, fiquei o tempo inteiro, né? Acho que até junho, né? De março até junho, ficou praticamente tudo fechado. E aí, finalmente, começaram os treinos, foi começar a temporada, em julho meu irmão nasceu, mas aquele tempo inteiro eu estava preso lá, né? Não conseguia viajar, eles não conseguiam viajar. Então, eu fiquei do fim de março até o meio de dezembro sozinho lá. Fiz todas as corridas, passei tudo sozinho, sem família nenhuma, pai, mãe, ninguém. Aí, na metade de dezembro, mais pro fim de dezembro, pouco antes do Natal, na semana antes do Natal, foi quando eu terminei tudo lá, consegui voltar para casa nos Estados Unidos, ver meu pai, minha irmã, minha madrasta, conhecer meu irmãozinho pela primeira vez. Então, depois de 9 meses, né, que eu tinha visto eles, mas minha mãe estava no Brasil, minha mãe, meus avós, todo mundo. E eu vim para o Brasil. Eu fui voltar para o Brasil em julho do ano passado. Então, eu fiquei 1 ano e 4 meses sem ver minha mãe pessoalmente. Avós, família, tios, tias, todo mundo. E foi difícil. Assim, eu sempre consegui ser bem desapegado, muito tranquilo, assim, para ficar sozinho, para passar tempo sozinho, viver sozinho. Mas claro que chega uma hora que você começa a sentir saudade da família, né? Então foi um pouco difícil, mas me ensinou bastante também de fora da pista. Então foi ok. Nossa, eu imagino que tu passou por aquela temporada completamente louca, sozinho. Eu não imaginei que tu estivesse 100% sozinho. Eu achava que, sei lá, teu pai eventualmente ia, mas, tipo, putz, na temporada, logo é que tu ganhou, ter passado sozinho, então acredito que foi mais marcante, né? Para-chuva, que Maria Eduarda sempre fala que, foi muito legal como ele ganhou na chuva e tal. Maria Eduarda era a maior fã da tua chuva na corrida, tá bom? Então, muito legal assim, né? Que, tipo, tu passou por isso sozinho, mas serviu muito pra formar hoje essa personalidade de meio que desapegar e saber que se o mundo te levar para qualquer canto, tu tá indo lá para correr. Eu acho muito legal. Não é todo piloto que tem isso, e a gente vai descobrindo isso falando com eles aqui. E agora a Nara vai fazer... Olha, nesse momento eu quero que a gente deixe o Gianluca Petekoff, piloto, de lado, e a gente incorpore aqui um espírito meio comentarista esportivo, outros esportes, falar de outras coisas. Gostei. Para a gente falar sobre o Super Bowl, porque a gente viu que você colocou lá uma enquete. Para quem vocês estão torcendo? Só que você não falou para quem você estava torcendo. Mas e aí, você gostou do resultado? O que você achou do jogo? Já que a gente sabe que você gosta do esporte, o que você achou do maior evento da NFL que a gente tem, né? Olha, achei o jogo sensacional. Aliás, achei os playoffs inteiros sensacionais. A semana do Divisional Round foi a melhor semana de playoff da história. Todos os jogos decididos na última jogada do jogo. Foi fantástico, assim. E aí, chegando no Super Bowl, eu tava torcendo muito pro San Francisco na final da NFC. Uhum. Aí, acho que era um safety, um cornerback, o cara não fez a interceptação, eles não foram pro Super Bowl, mas de qualquer jeito. Uma história bonita do Rams também, com o quarterback lá, o Stafford, que tava
O cara tava no Lions, ele tava preso no Lions fazia anos, coitado dele. Mas foi um baita jogo. E eu vou falar assim, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas apesar do Bengals ser um rival de divisão, um rival direto do meu querido Steelers, eu tava torcendo para eles, porque é uma história muito legal, assim, dos azarões, né? O time inteiro, um time novo, então foi bonito de ver a trajetória deles assim. E aí, quando o jogo começou e o Rams estava dominando, eu falei, esquece, vamos ver aí, pô, vai ser um 58-7, né? E aí, de repente, virou para o segundo tempo. Aliás, o halftime show muito bom, fantástico que eles fizeram, fantástico, montaram muito bem. E aí, na segunda metade do jogo, de repente eles viraram tal, só que, claro, faltou um pouco de experiência ali. E aí o cara veio, o Cooper Kupp, de novo e resolveu o jogo. Aliás, esse cara, eu acho que ele teve muito provavelmente a melhor temporada de um receiver na história da NFL. Foi um negócio impressionante, assim, foi muito bom de ver. Aliás, uma das melhores temporadas dos últimos anos. Olha, adorei saber sua opinião, eu estava curiosa para saber também. Eu gostei bastante do jogo, todo mundo aqui assistiu, a gente estava muito tenso, assim, tinha hora que ficava tenso, também estava torcendo para o Bengals, mesmo que seja o oposto do meu time também, e é isso aí, a gente segue desse jeito. E já aproveitando a pergunta já de comentário esportivo e tudo mais, você torce para futebol do Brasil também, ou futebol do Brasil você não acompanha muito? Eu sou corintiano, não acompanho de tão perto, Olha. mas sou corintiano e, bom, deixo a vocês aí, vocês sabem o que eu tô pensando em falar, né? Que aconteceu faz algumas semanas aí. Surtando aqui para saber essa resposta. Aqui é uma zona completamente livre para você zoar o que você quiser, já que é o que você está pensando, que eu imagino que seja. Então tá tudo certo. Todos nós pensamos. Cara, a gente brinca que a gente tem um entre Chicanes Bet, que a gente aposta várias coisas aleatórias, sei lá, onde o fulano vai correr, que time fulano torce, e a gente anotou no nosso roteiro que a gente tinha que te perguntar qual time que tu torcia, porque a Duda falou, eu tenho certeza que é Corinthians, tenho certeza que é Corinthians, tenho certeza que é... Ela apostou sozinha nessa, mas aparentemente ela ganhou também. Sim. Adoramos, que bom que a Duda acertou, então. Bom, passando para a próxima pergunta, é uma das perguntas que a gente faz para todo mundo, eu vou fazer uma, a Gabi vai fazer a outra, que é se você tem algum ritual antes das corridas. Eu imagino que sim, porque a maioria dos pilotos tem um ritual, e eu também queria saber se o ritual muda para cada categoria que você vai correr, ou se você permanece sempre com o mesmo. Eu permaneço sempre com o mesmo, eu desenvolvi esse ritual em 2019, 18, 19, quando eu comecei a correr de Fórmula. Eu desenvolvi esse ritual, que é o seguinte, mais ou menos uma meia hora antes de entrar no carro, eu tomo um café expresso, aí eu me troco, coloco macacão, tudo, e ouço música. Aí depende de onde eu tô largando, depende um pouco, mas ouço música, escolho alguma coisa lá. Sempre tem um Drake no meio, sempre vai entrar um Drake no meio, alguma coisa mais sentimental, um negócio mais animado, sempre tem. Aí mais perto da hora de eu entrar no carro, eu coloco o capacete, tudo. Aí eu nunca entro no carro de luva, eu sempre coloco a luva dentro do carro, já quando já tá o cinto feito, tudo. Mas antes de entrar no carro, eu agacho e aí eu dou 3 pulos. E aí eu entro no carro, aí coloco um cinto, tal, beleza, tal, volante, aí eu coloco a luva e eu vou. Olha, esse dos 3 pulos é novo pra gente, viu? Esse novo. Ai, adorei. E como que surgiu esse ritual para você? Foi uma coisa que você tem desde, assim, de kart, ou é uma coisa que você desenvolveu mais para frente? Foi um pouco mais para frente. Eu acho que, sei lá, tem algumas coisas novas quando você vai para as categorias de Fórmula, né? Você tem mais uma preparação, né? Mais aparelho para colocar, para entrar no carro, demora um pouco mais, colocar cinto, tudo. A maioria dos fins de semana você tá no paddock de apoio, então você tem que ir até o parque fechado, tal, não sei o quê. Então, meio que para montar uma rotina ali, eu não sei,
Primeiro que eu fiquei viciado em café quando eu mudei para Europa. Não gostava quando eu morava aqui, falava, não, nunca vou tomar, negócio ruim, amargo e tal. Viciei em café. Então começou por isso. A música também, acho que um pouco do pessoal em volta também, vendo todo mundo e tal, eu falei, vou escutar também, né? Então aí começou o fim de semana inteiro, música. E aí o resto, não sei. Eu acho que o dos pulos, eu devo ter feito um dia para aquecer antes de entrar no carro. E aí eu fiz alguma pole position, ganhei a corrida, alguma coisa. Aí eu falei, meu, agora pronto. Vou fazer toda vez. E aí eu também rezo. Quando eu entro no carro, rezo antes de sair. Acho que virou um negócio normal, assim, também. E aí ficou a rotina. Adorei. Quando as coisas dão certo, a gente tem que continuar, né? Eu parto dessa superstição também, é normal. Vou passar para a Gabi para ela fazer a última perguntinha. Ainda bem que você falou isso, porque a gente já escutou de tudo nesse ritual. A gente já escutou gente que usa a mesma meia, que usa a mesma cueca, que... Nossa, a gente já escutou de tudo. O seu, pode acreditar, foi um dos mais... Juro pra você, você, tem gente que faz a corrida com a mesma cueca. Você vai descobrir aí, não, vai sair no... Vou deixar. Jesus. Mas acontece, acredite. Eu vou para a última pergunta agora, que também é uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que qual é o seu momento preferido no automobilismo? E a gente sabe que essa pergunta é gigantesca, ampla, assim, demais. Pode ser uma coisa que aconteceu quando você não estava nem vivo e aí você assistiu na TV. Pode ser uma coisa que aconteceu contigo. Assim, use sua mente aí para puxar o que você mais acha incrível. Bom, vamos lá. Eu vou falar um momento geral e um momento meu. Enquanto eu penso no momento geral, falar um momento meu vai ser fácil. Eu já disse isso algumas vezes em algumas entrevistas. Que foi, na verdade, quando eu venci o Campeonato Brasileiro de Kart, em 2013. Eu tinha 10 anos na época, categoria júnior menor. E, não sei, tinha sido um ano difícil, vinha sendo um ano difícil, né? O brasileiro no meio do ano. E era só felicidade, foi um momento especial. E, enfim, foi realmente o momento mais especial da minha carreira, acho que até hoje, pela felicidade que eu senti naquele momento. E um outro momento geral, eu gostaria de falar algo que eu pude presenciar, né, que eu pude viver, porque com certeza tiveram momentos muito especiais antes do meu tempo, na época do Senna, enfim, todos os anos da Fórmula 1 e do automobilismo antes, né? Mas eu acho que algo que me marcou muito bem difícil. Já sei. Por toda como é que eu digo? Não só a dificuldade, mas acho que quando você é piloto, quando você assiste alguma corrida, você começa a prestar atenção em outras coisas, não só na corrida em si, mas, enfim, num geral, né? E aí você começa a perceber o nível de dificuldade das coisas ainda mais. E quando eu estava assistindo aquela corrida da Turquia, que o Hamilton venceu em 2020, quando ele foi campeão, não sei, alguma coisa, aquela corrida foi muito especial, assim, por assistir. E, claro, por mais que o piloto tenha confiança, né, tenha ambição, tá crescendo, muitas vezes você vê coisas, até na Fórmula 1, que você fala, eu trabalho, tudo, eu conseguiria fazer aquilo. Mas, realmente, aquele dia, algumas coisas eu estava assistindo e eu falava, não tem a mínima chance que eu vou fazer isso um dia, assim, algo muito especial, de verdade. E como muitos pilotos já tiveram, mas aquilo me marcou bastante, né? Uma temporada que eu estava acompanhando e por mais do domínio da Mercedes, do carro, do próprio Lewis naquela temporada, aquela corrida era uma situação um pouco mais neutra, né? Pelas condições, pela condição da pista, por tudo que aconteceu durante a corrida, por todos os fatores que o piloto tinha que gerir durante a corrida.
Eu assistindo aquilo, eu realmente, depois eu pude pegar um board dele da corrida inteira e assistir de novo, e você vê as coisas e você fala, meu, isso aqui é incrível, assim, a paciência no momento que tinha que ter paciência, o ataque quando ele tinha que atacar, a velocidade que ele teve que tirar do bolso para conseguir buscar a vitória. E realmente foi um negócio especial, assim. E acho que adicionando a isso é especial ver alguém como ele, alguém como o próprio Max, que é outro gênio do volante, e a gente está vendo isso agora. O Sebastian, que foi meu herói de infância, né, crescendo nos tempos da Red Bull dele. É muito legal ver tantas coisas fenomenais acontecendo na Fórmula 1 recentemente. Essa corrida da Turquia foi, acho que, emocionante para todo mundo. Também foi muito emocionante para mim. A pista estava um verdadeiro sabão, né? Como diria Sérgio Maurício, foi uma corrida maluca. Mas muito legal saber que o seu momento preferido foi esse. Realmente pegou a gente de surpresa. Eu achava que tu ia falar, sei lá, quando tu ganhou a regional, entendeu? Alguma coisa assim. Não imaginei que fosse uma vitória de Hamilton. Mas muito legal. E assim, essas foram as perguntas que a gente separou para você, então fizemos. Espero que você tenha gostado. É muito importante para a gente receber aqui, como eu falei, todo mundo pede Gianluca Petekoff, todo mundo, meu Deus do céu. Eu sempre falo, acho que eu já falei para as meninas, que o Gianluca é tipo seleção brasileira. Todo mundo torce para Corinthians, Flamengo, não, mas todo mundo torce para a seleção brasileira. Então todo mundo torce para Gianluca Petekoff. E é isso, muito obrigada. Não sei se você quer falar alguma coisa, mas se você quiser, fica à vontade. Não, queria agradecer vocês de novo, foi muito legal. E é legal essa dinâmica, né? Pergunta sobre tudo, falar um pouco do fora da pista também. Às vezes, claro, eu sempre fico conversar, dar as entrevistas, falar com o pessoal, mas claro que ter alguma coisa nova, assim, né? Falar sobre outras coisas, outros assuntos é muito mais legal do que falar sempre da mesma coisa. E claro, o apoio que eu tenho de todo mundo nas redes sociais ao longo dos anos, isso foi muito, muito especial. E eu realmente, muitas vezes eu paro realmente para analisar e para agradecer a todo mundo, isso é muito especial, então obrigado mais uma vez. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se vocês quiserem ver todos os posts do blog, www.entrechicanos.com, a gente também está lá no Instagram, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, tem um monte de vídeo aqui, saindo daqui, podem ir lá. E muito obrigada.